Nos primeiros anos da década de 1980, Janet Smurl, uma dona de casa de 37 anos, estava sozinha em seu porão, carregando a máquina de lavar com as roupas sujas da família. Seus 4 filhos estavam na escola e seu marido Jack estava no trabalho. O único som audível na casa era o zumbido suave da televisão ligada no andar de cima, marcando a atmosfera tranquila com o som do público de um game show se divertindo. Janet sentiu o cheiro do sabão em pó assim que começou a despejá-lo. Era um dia frio e revigorante de inverno, completamente normal. No entanto, tudo mudou num instante. Absorta em seus pensamentos enquanto carregava a máquina de lavar e apertava o botão iniciar, Janet teve a certeza momentânea de ter ouvido alguém chamando. Ela fez uma pausa enquanto a máquina de lavar começava a acelerar. Janet balançou a cabeça, pensando ter se enganado. Pegou a cesta e se virou para sair. Antes que pudesse, então ouviu novamente. Janet congelou no lugar. Não havia dúvidas desta vez. Ela ouviu alguém chamando seu nome, uma voz de mulher, suave, porém perturbadora. Ao olhar ao redor do porão, tudo o que viu foram caixas de decorações de Natal. A luz do dia que entrava pela pequena janela alta era suficiente para iluminar os cantos escuros da sala. Não havia mais ninguém ali. Janet, a voz sussurrou novamente. Desta vez, veio de trás dela. Janet se virou com seu sangue gelando. Nesse ponto, ela recuou lentamente em direção às escadas, e a voz chamou mais uma vez, suave e sussurrante, que Janet mais tarde descreveria como misteriosa. Depois veio uma quarta vez, quase num tom de provocação e zombaria. Janet teve certeza de ter ouvido uma risada suave enquanto chamavam seu nome. Quem quer que fosse estava claramente se divertindo com o medo dela. Janet voltou às escadas. A voz pontuou o ar mais algumas vezes antes que ela conseguisse chegar às escadas. Mas assim que o fez, Janet criou coragem para gritar de volta. "O que você quer?" ela gritou. Houve silêncio, apenas o som suave da máquina de lavar e as risadas da TV no andar de cima. Janet recuou até o primeiro degrau, olhando ao redor com uma visão clara e completa do porão. Estava vazio. Estaria ela imaginando coisas? Talvez estivesse passando tempo demais sozinha em casa. Quando estava prestes a suspirar de alívio, a voz a chamou novamente, no mesmo tom zombeteiro. Janet se virou e subiu as escadas correndo o mais rápido que pôde, batendo a porta atrás dela. Os eventos estranhos que assombravam a casa de sua família desde que se mudaram tinham atingido um nível totalmente novo. Vamos nos aprofundar em uma das assombrações mais infames da história americana. A família Smurl e os terríveis incidentes que aconteceram em sua casa na Chase Street. Esta é uma das assombrações mais cruéis já relatadas, que chamou a atenção de pessoas em todo o mundo à medida que se desenrolava. Os primeiros anos de casamento foram de felicidade para Janet e Jack Smurl. O trabalho de Jack permitiu que sua nova família vivesse confortavelmente e nasceram suas 2 primeiras filhas, Dawn e Kim. Janet deixou o emprego para se dedicar à maternidade em tempo integral, e o casal era especialmente próximo dos pais de Jack, Joan e Mary Smurl, com quem dividiam uma casa em Wilkes-Barre, Pensilvânia. No entanto, a tragédia ocorreu em 1972, quando o furacão Agnes devastou a área. A casa da família foi inundada por 3,5 metros de água em um instante, e embora ninguém da família tenha ficado ferido, a casa ficou em ruínas. John e Mary tentaram reparar o lugar, mas a casa foi tomada pela autoridade de redesenvolvimento local. Com uma jovem família e sem ter para onde ir, os pais de Jack foram sua tábua de salvação. Eles não viram isso como motivo para separar a família e encontraram um duplex à venda na cidade vizinha de West Pittston. Propuseram comprar o duplex inteiro para que Jack e Janet pudessem adquirir o outro lado com desconto. A casa era antiga e precisava de reformas, mas oferecia às 2 famílias um lar por um preço razoável. Contudo, eles não sabiam que essa propriedade específica na Chase Street era cercada por muitos rumores locais. Moradores diziam que a polícia fez visitas regulares ao longo dos anos para investigar distúrbios. Alguns falavam de ruídos estranhos na propriedade, mesmo quando vazia. Outros mencionavam que os moradores anteriores praticavam bruxaria. Houve relatos de pessoas vendo rostos estranhos olhando através das frestas das cortinas. Porém, eram apenas histórias. Cada cidade tem sua casa assustadora, e as crianças desafiam umas às outras para se aproximarem dela na noite de Halloween. West Pittston já foi uma próspera cidade mineira. Entretanto,
As minas fechadas há muito tempo agora estão cheias de água, causando cavidades nas minas que levaram ao colapso de algumas casas décadas atrás. Embora o solo tenha se estabilizado desde os anos 1940, as casas ainda eram propensas a fazer barulho enquanto a fundação se acomodava. Em uma descoberta estranha, várias casas desabadas revelaram ossos de porco nas profundezas da lama ao redor. Jack, Janet e as meninas logo se estabeleceram em sua nova casa, tornando-se membros respeitados da comunidade local. Ambos eram vistos como pessoas amigáveis e prestativas em West Pittston, e ninguém nunca levantou as histórias sobre sua casa ser estranha. Os eventos, como em muitos desses casos, começaram pequenos. A primeira ocorrência estranha relatada na casa ocorreu na metade da década de 1970, quando Mary e John compraram um tapete novo. Ao estenderem o tapete na sala de estar, encontraram uma grande mancha de gordura no meio dele. A mancha ainda estava úmida, então claramente surgiu desde que o tapete estava enrolado em sua casa. Após uma limpeza completa e uma noite de sono, a mancha reapareceu 2 dias depois. Mesmo depois de várias limpezas, o problema voltava. Essa não foi a única dificuldade que enfrentaram ao consertar a casa. As reformas foram grandes e demoradas até serem concluídas. Durante esse período, vários canos foram substituídos ou consertados, mas mesmo depois de terem sido soldados recentemente, apresentaram um vazamento inesperado, causando um grande alagamento na casa de Jack e Janet. Isso ocorreu apesar do trabalho realizado por John, um soldador experiente. Muitas vezes, as ferramentas desapareciam e reapareciam em lugares estranhos. Isso significava que pequenos trabalhos que deveriam levar alguns minutos estavam levando horas para serem concluídos por Jack e John. Em certo momento, Jack e Janet remodelaram completamente seu banheiro. Quando entraram no dia seguinte, a pia e a banheira novas estavam totalmente arranhadas, com grandes pedaços arrancados da porcelana. Então o fogo começou. Em 1974, Jack estava sentado sozinho numa noite, assistindo a um filme em sua TV, quando de repente, o aparelho pegou fogo diante de seus olhos. Outros eletrodomésticos dentro de casa começaram a soltar fumaça ou até a pegar fogo. Talvez isso possa ser atribuído a problemas elétricos em casa, mas não explicaria por que a mesma coisa aconteceu com o carro de Jack. Um dia, em 1975, sua filha Dawn começou a aparecer regularmente em seu quarto tarde da noite, aparentemente com muito medo de dormir em sua própria cama. Após alguns incidentes como esse, Jack perguntou à filha o que a assustava tanto, ao que ela respondeu que havia pessoas flutuando em seu quarto todas as noites. Dawn corria aos gritos, em torrentes de lágrimas. Jack investigou e não encontrou nada de errado. Embora normalmente você considere isso pesadelos de uma criança, o fato de que coisas estranhas continuaram a acontecer em toda a casa dava um pouco mais de peso a isso. Os rádios ligavam sozinhos no volume máximo, passos eram ouvidos ecoando pelo andar de cima, mesmo quando não havia ninguém lá em cima. A descarga do vaso sanitário era dada na calada da noite, quando todos estavam dormindo, e o mais persistente de tudo era que se ouviam batidas vindas de dentro das paredes. Em 1977, Janet deu à luz gêmeos, Shannon e Karen, elevando o número de filhos dos Merles para 4. Com o passar dos anos, o casal continuou a notar fenômenos estranhos em sua casa. Na madrugada de uma manhã, Jack e Janet foram acordados por um estranho rangido. Eles seguiram o som escada abaixo até a porta da frente, que encontraram balançando para frente e para trás no ar calmo da manhã, como se alguém a estivesse movendo. Jack e Janet quase aceitaram o fato de que havia algo em sua casa além deles. Já se passaram anos, e apesar de poder ser um pouco assustador, era praticamente inofensivo. Eles brincavam sobre compartilhar sua casa com um fantasma, mas na verdade apenas ignoravam isso, achando que tudo era explicável de alguma forma. Então, uma noite, Jack acordou com a sensação de seus ombros sendo esfregados de maneira sensual. Ele acordou com a agradável surpresa do toque de sua esposa, mas quando olhou por cima do ombro viu Janet dormindo profundamente, de costas para ele. Jack não dormiu muito naquela noite. Quando chegou 1983, a família foi recebida por um fenômeno que apareceria consistentemente ao longo dos anos restantes na casa. Um mau cheiro. Espalhou-se pela casa, mas nunca conseguiram encontrar a fonte. Nessa época, John e Mary estavam preocupados com o filho e a esposa.
Começaram a ouvir discussões claras como o dia através das paredes, os sons de Jack gritando, xingando e às vezes até mesmo atacando Janet, fazendo-os genuinamente se preocupar com a segurança dela. Um dia, Jack finalmente se cansou de ouvir seu filho falar assim com Janet. Ele saiu furioso pela porta da frente para o outro lado do duplex. Ele abriu a porta e entrou direto, apenas para encontrar Jack, Janet e as crianças pequenas sentados numa noite relaxante em frente à TV. Eles não tinham ideia do que Jack estava falando, e foi então que Janet se encontrou no porão. Eles já haviam sugerido a possibilidade de sua casa ser mal assombrada, mas essa foi a primeira vez que Janet testemunhou algo que simplesmente não conseguia explicar. A única possibilidade era que alguém estivesse pregando uma peça nela. Mas ao sair do porão, Janet vasculhou toda a propriedade, abriu todos os cômodos, guarda-roupas e olhou embaixo de todas as camas. Ela estava totalmente sozinha em casa. A ideia de que se tratava de alguma forma de uma das meninas pregando uma peça cruel na mãe, no entanto, foi rapidamente descartada. Poucas semanas depois, Janet estava novamente sozinha em casa. Ela estava passando roupa na cozinha quando de repente foi atingida por uma rajada de ar frio, algo que já havia acontecido algumas vezes na casa. Ela olhou para cima, meio que esperando ver que havia deixado uma janela aberta e que o vento frio de fevereiro havia soprado forte. De repente, não foi isso que ela viu. Parada em sua cozinha, a poucos metros dela, em plena luz do dia, havia uma forma humana. A forma é a única maneira real de descrevê-la. Dava para ver o contorno vago de uma pessoa, mas seu corpo era feito de uma substância negra, quase parecida com fumaça. Embora Janet tivesse a sensação de que ele estava olhando para ela, seu rosto estava completamente inexpressivo. O que quer que fosse, ele ficou olhando para Janet, e Janet olhou de volta, congelada no lugar em estado de choque. Então, de repente, começou a se mover em sua direção. Foi então que ela notou algo flutuando atrás dele enquanto caminhava, quase como o contorno de uma capa, mas feito da mesma substância preta, móvel e esfumaçada. Foram necessários apenas alguns passos antes que a criatura estivesse em cima de Janet. Quando ela recuperou o medo, ele simplesmente passou por ela e continuou saindo pela porta da cozinha e entrando na sala de estar. Janet saiu lentamente da cozinha, tremendo de medo, mas a coisa havia sumido. A sala estava vazia. Em pânico, Janet saiu furiosa de sua casa e correu para a casa vizinha de Mary e John. Ela entrou e encontrou Mary sentada em uma cadeira na sala. Ela mal reconheceu a presença de Janet. Mary não estava bem e estava se recuperando de um ataque cardíaco recente, então não pareceu imediatamente a Janet algo com que se preocupar. Antes que Janet pudesse contar a Mary o que tinha visto, a idosa começou a falar, dizendo a Janet que ela achava que poderia estar enlouquecendo. Ela então conta a Janet que momentos antes de ela entrar, ela viu uma sombra humanoide preta, parecida com fumaça, atravessar uma parede e sair pelo corredor antes de desaparecer novamente. No entanto, parecia que a estranha atividade na casa havia atingido seu ápice. O incidente com a sombra foi seguido por semanas de relativa paz. À medida que o tempo passava, a família começava a pensar novamente que suas mentes estavam pregando peças neles. Os Smurls eram frequentemente chamados de boa família católica tradicional. Uma noite, Janet está na cozinha com as meninas. A Sagrada Comunhão de Kim estava chegando e Janet estava passando seu vestido branco de comunhão, pronto para a ocasião. Janet e Kim tiveram a sorte de se abaixar ao ouvir o rangido repentino. Uma luminária acima de suas cabeças caiu de repente sem aviso. A jovem Shannon não teve tanta sorte e recebeu um golpe de raspão do lustre quando ela caiu, mas felizmente não ficou gravemente ferida. Quando Jack a inspecionou depois, não parecia que o lustre tivesse se soltado. O teto parecia tão danificado que parecia que o lustre havia sido arrancado de seu lugar. Temos um lustre de teto de 1,20 m por 60 centímetros e ela caiu sem nenhum aviso. Em questão de fração de segundo, ela caiu sobre a mesa da cozinha. Isso deve ter sido muito assustador porque não sabíamos que era inesperado. Não era como um lustre que se quebrou naturalmente, não tombou, não balançou, simplesmente caiu e atingiu Shannon na testa e deixou uma marca na geladeira. E isso foi cerca de meia hora antes de irmos para a igreja. Poucos dias depois, Janet convidou as meninas para sair mais cedo uma noite para comprar roupas novas para a escola. Jack, um homem exausto após um longo dia de trabalho,
Deitou-se em sua cama com um livro, mas logo adormeceu. Algumas horas depois, ele começou a acordar lentamente e instantaneamente percebeu que algo estava errado. No entanto, não conseguiu identificar o problema até notar que estava flutuando no ar acima do colchão. Desesperado, ele começou a se debater e foi abruptamente arremessado de volta na cama, deixando-o confuso e em completo silêncio, como se nada tivesse acontecido. Essa experiência marcante ocorreu em uma noite de verão de 1985. O verdadeiro horror se revelou quando Janet e Jack terminaram de fazer amor e logo em seguida, Janet foi violentamente puxada da cama por uma força invisível, tentando arrastá-la de volta para a cama. Eventualmente, a força desistiu e recuou instantaneamente. Batidas familiares na parede começaram, mais altas do que nunca, junto com o retorno do estranho cheiro. O que quer que estivesse tentando levar Janet naquele momento, estava claramente frustrado por não ter tido sucesso. A família não sabia a quem recorrer e passou a viver com medo diário. Tinham investido muito na casa e mudar não era uma opção viável. Apesar disso, haviam passado anos reconstruindo suas vidas desde que se mudaram e não queriam sair facilmente. No entanto, a partir desse ponto, o que quer que estivesse nas sombras da pequena casa havia despertado completamente e parecia mais poderoso do que nunca. Dias depois, o animal de estimação da família estava na cozinha ao lado de Janet quando foi repentinamente levantado e arremessado contra a porta. As crianças relataram ouvir um som estranho de vibração em seus quartos, como se um pássaro gigante invisível estivesse voando. Certa noite, Jack e Janet acordaram com um estrondo e choros, encontrando sua filha Shannon no pé da escada, sem saber como chegou ali. Pouco depois, Janet acordou com fumaça estranha em seu quarto. Tentou acordar Jack, mas ele parecia preso em um sono profundo semelhante a um coma. Algo recorrente quando a presença queria se manifestar para apenas um deles, mantendo o outro inconsciente. A fumaça apareceu em várias noites, às vezes assumindo a forma de uma figura sombria que se dissipava no guarda-roupa do quarto de Shannon. Todavia, não eram apenas Jack e Janet que sofriam. Mary e John, que moravam no outro lado do duplex, também testemunhavam fenômenos estranhos. Mary afirmou que, em uma noite em que John estava fora, seu colchão levitou antes de cair, machucando sua perna. Janet começou a pesquisar sobre o paranormal para entender e lidar com isso. 2 padres amigos abençoaram a casa, temporariamente acalmando a atividade. Em uma reviravolta inesperada, um professor universitário interessado em paranormalismo indicou Janet para Aidan e Lorraine Warren. Os Warren eram conhecidos por casos como Amityville e eram famosos no mundo paranormal. Ed, um demonologista e clarividente, esteve envolvido em grandes casos paranormais. Após uma intensa entrevista na casa dos Smurl, os Warren sentiram presenças e um demônio alimentando-se do medo da família, explicando a atividade. A investigação começou naquela noite, testemunhando fenômenos semelhantes aos vividos pelos Smurls. Os espelhos do quarto começaram a se mover inesperadamente, e uma pequena TV portátil em preto e branco, que havia sido deixada desligada por medo de incêndio, de repente acendeu-se na estática. Juraram poder ver figuras, como se estivessem observando a família através da tela. Os Warren, é claro, insistiram que a oração era a resposta para os problemas dos Smurls. Deveriam comprar água benta para borrifar sempre que algo acontecesse e orar o máximo possível. Os Warren investigaram a casa durante meses a fio, aparentemente reunindo todo tipo de evidências fotográficas e registrando-as. No entanto, nada disso foi tornado público. O foco principal dos Warren era tentar envolver a igreja local e realizar um exorcismo na propriedade, algo que exigiria o envolvimento da diocese de Scranton no caso. Naquela noite, depois que os Warren foram embora, as crianças se amontoaram no quarto, com medo de que a coisa cinzenta que viam à noite voltasse. Enquanto isso, no quarto de Jack e Janet, enquanto eles tentavam dormir, Janet foi esbofeteada repetidamente por uma força invisível. As batidas nas paredes aumentaram de intensidade durante a noite, e mais uma vez a televisão brilhou com aquelas imagens estranhas escondidas dentro dela. Por volta das 3 da manhã, a atividade começou a se acalmar, mas tanto Jack quanto Simon, o cachorro, patrulharam a casa durante toda a noite, na vã esperança de manter todos seguros. Simon recusou-se a sair do corredor em frente ao quarto das meninas. Os Smurls compraram vários itens na loja da igreja
e os levaram a um padre para que fossem abençoados de acordo com as instruções dos Warren. O padre hesitou em fazê-lo, mas mesmo assim seguiu em frente. Ficou claro que a igreja não estava levando a sério a situação dos Smurls, e após Amityville, o envolvimento dos Warren provavelmente os deixou ainda mais hesitantes em se envolver. A última coisa que queriam era estar envolvidos num circo midiático como aquele. Poucos dias depois, Janet estava aproveitando um raro momento para relaxar na banheira. Ao afundar na água, de repente, ela se sentiu extremamente desconfortável, como se não estivesse sozinha, como se estivesse sendo observada. Mas a situação piorou quando começou um assobio. Um assobio que Janet descreveu como semelhante ao de um grupo de homens bêbados, cheios de insinuações e ameaças. Jack foi acordado uma noite, por volta das 2 da manhã, ao som de 2 vozes femininas. Em seu estado meio adormecido, ele presumiu que fossem as gêmeas, mas abriu os olhos e viu 2 mulheres paradas ao pé de sua cama, usando vestidos antiquados. Aproveitando o brilho familiar da TV, num piscar de olhos, elas desapareceram. Na noite seguinte, Jack acordou mais uma vez com as vozes. Ele podia ver as 2 mulheres de pé, desta vez no canto escuro do quarto. Tentou acordar Janet, mas sem sorte. Enquanto ficava ali sentado, aterrorizado, olhando para as mulheres, desta vez percebeu que uma tinha cerca de 40 anos e a outra era mais jovem, possivelmente com cerca de 20 anos. Ele podia vê-las sussurrando uma para a outra, mas não conseguia entender o que estavam dizendo. Desta vez, pareciam conscientes da presença de Jack. A mulher mais jovem lentamente se virou para Jack, seus lábios se curvando em um sorriso exagerado. Jack tentou gritar, mas nenhum barulho saiu. As 2 mulheres continuaram a olhar para Jack, sussurrando uma para a outra e sorrindo para ele de uma forma que causava arrepios por todo o seu corpo. Então, recuaram lentamente e pareceram desaparecer na escuridão que cercava o guarda-roupa. Nesse ponto, os Warren mantinham contato diário com os Smurls, enviando mensagens de texto e fazendo visitas regulares à casa. Ed conseguiu que outro padre viesse abençoar a casa logo depois disso. Decidiram tentar algo chamado provocação religiosa, um ritual que esperavam forçar o suposto demônio a se revelar. Pareceu funcionar até certo ponto, já que no meio do ritual, Ed foi sufocado a ponto de quase ficar inconsciente pela força invisível. Então as marcas de mordidas e arranhões começaram a aparecer, primeiro em Jack, e depois outros membros da família começaram a relatar incidentes semelhantes. Parecia não haver fonte, eles simplesmente apareciam durante a noite. Incidentes também estavam ocorrendo do outro lado do duplex, com Mary vendo uma sombra escura em sua porta uma noite. Só que desta vez ela não sabia como, mas teve a sensação avassaladora de que ela estava tentando chamá-la para convencê-la a segui-la na escuridão. Nesse ponto, os incidentes aconteciam todos os dias, mas assumiram um nível ainda mais sombrio na noite de 21 de junho. Jack, mais uma vez dormindo na cama, foi acordado violentamente. Olhou ao redor do quarto em pânico, mas nada parecia estar errado. Só quando ela já estava subindo na cama é que ele percebeu a presença da mulher. O que viu subindo em sua cama foi o rosto de uma velha com o corpo de uma mulher muito mais jovem. Seu cabelo era longo, branco e bagunçado. Sua pele era de um branco puro, e o que pareciam ser escamas cobriam seu corpo, cobertas de feridas abertas que escorriam luz. Seus olhos eram de um vermelho vivo, o interior da boca verde com vários dentes faltando. Os poucos dentes restantes que ela tinha eram longos e descritos por Jack como vampiros. Ela subiu em cima de Jack. Ele já havia percebido neste momento que estava completamente paralisado. Estava consciente, mas não havia nada que pudesse fazer. Mais uma vez, Janet dormia ao lado dele em um estado de transe profundo. Jack não conseguia sentir nenhuma sensação abaixo do pescoço, mas percebeu que a criatura havia subido em cima e começado a fazer amor com ele. A criatura olhava para ele e sorria com seu sorriso torto e demente. Quando terminou, ela simplesmente recuou para a escuridão do canto do quarto e desapareceu. Logo depois que Jack conseguiu se mover, percebeu que estava coberto por uma substância pegajosa e fedorenta. Despiu-se e esfregou-se no chuveiro até sua pele quase sangrar. Poderia ter considerado isso um pesadelo ou alucinação de paralisia do sono, se não fosse pela dor que sentiu em seu corpo no dia seguinte. Contou tudo a Janet. Sua esposa começou a chorar, aterrorizada com essa escalada massiva. Na manhã seguinte, no café da manhã, Dawn contou aos pais sobre um pesadelo que teve.
Viu exatamente o que aconteceu com Jack em seus sonhos. Após este novo ataque, Janet mais uma vez contatou a diocese de Scranton para pedir ajuda à igreja. Seu pedido aparentemente não foi levado a sério pelos membros superiores da igreja. Logo depois disso, Janet foi vítima de ataques de algo que havia em sua casa. Neste ponto não foi tão longe quanto o encontro de Jack. Relatou sentir como se tivesse sido tocada por uma pessoa invisível. Um membro da equipe dos Warren contou essa história a Warren por telefone e começou a reproduzir uma gravação que havia feito. Houve uma batida familiar dentro da parede, mas entre as batidas havia sons inconfundíveis de guinchos de porco. Como a igreja católica local não estava disposta a ajudar, os Warren trouxeram o padre Robert F. McKenna de Connecticut para realizar o que seria o primeiro de vários exorcismos na casa. Na noite anterior à sua chegada, porém, Jack foi mais uma vez visitado pelas duas mulheres durante a noite. Só que desta vez, elas tinham um homem de meia-idade com elas. O homem se aproximou de Jack, que estava mais uma vez paralisado na cama, e disse: "Você vai pagar por isso." Repetiu essa frase para Jack várias vezes enquanto as mulheres continuavam a sussurrar e olhar para Jack, antes que tudo desaparecesse diante de seus olhos. O exorcismo parecia ter falhado. A atividade diminuiu em gravidade temporariamente, adquirindo um comportamento similar ao que se esperaria em um caso de poltergeist. Todos na casa adoeciam com frequência. Ed Warren não pôde participar do primeiro exorcismo devido a uma doença repentina, e em seguida, a filha deles, Karen, ficou gravemente doente. Ela perdeu peso rapidamente, preocupando seus pais até que a febre finalmente cedesse. Os ataques que Jack e Janet enfrentavam tornaram-se ainda mais aterrorizantes quando sua filha de 16 anos, Dawn, começou a chamar a atenção do que estava escondido na casa. Enquanto Dawn se preparava para tomar banho, ouviu batidas perturbadoras vindas das paredes. No chuveiro, algo agarrou seus braços com força antes de apertá-la cada vez mais. Ela tentou escapar, mas acabou caindo no chão fora do chuveiro, gritando por ajuda. Os vizinhos também enfrentaram aparições e sons estranhos. Os Murrells, decidindo fugir para um acampamento próximo em Honesdale em busca de descanso, encontraram o terror seguindo-os. Durante a primeira noite, eles viram uma menina sorrindo para eles, que desaparecia repetidamente diante de seus olhos. De volta a casa, os ataques recomeçaram quando a família retornou. Os colegas de trabalho de Jack também experimentaram eventos inexplicáveis. Janet, sofrendo ataques noturnos violentos, foi confrontada com a aparição de uma senhora idosa que não parecia ameaçadora. A família, esperando a ajuda da igreja, decidiu compartilhar sua história publicamente em uma entrevista de televisão para obter apoio e orientação. Os Warren aconselharam a trazer padres de alto escalão para lidar com as forças demoníacas. Ao irem para a entrevista, Janet e Jack enfrentaram uma interferência sobrenatural que os deixou aterrorizados. De volta ao lar, a atividade paranormal aumentou ainda mais, atingindo um nível de violência alarmante. Janet sentiu-se como se estivesse sendo fisicamente quebrada durante um ataque noturno, enquanto Jack testemunhou novas aparições assustadoras na casa. A família de ambos os lados do duplex continuou a descobrir marcas de mordidas e cortes em seus corpos. As aparições continuaram a aparecer, com Jack assistindo TV uma noite e vendo um homem de 20 anos com cabelos longos olhando para ele do outro lado da sala com um sorriso assustador. Mais uma vez, no banheiro, um local aparentemente favorito dos espíritos, Janet estava no banho quando afirmou que uma criatura semelhante a um humanoide de 1 metro de altura começou a se materializar diante de seus olhos. Mary Smurl era regularmente assombrada pela figura da sombra negra. Um parente visitante afirmou ter visto uma velha olhando pela janela do duplex que eles não reconheceram. Jack se viu acordando mais uma vez enquanto levitava antes de ser jogado com força contra a parede. Estava ficando demais para os Smurls, então eles fizeram o que sempre faziam quando a assombração ficava muito intensa. Arrumaram seus pertences em sua van e foram para um acampamento próximo em Honesdale. Aproximadamente às 9h15 da primeira noite, Jack estava acendendo uma fogueira. Simon, o cachorro, estava deitado por perto aproveitando seu calor quando avistou algo e rapidamente pulou. O cachorro enrijeceu, olhando para frente e crescendo intensamente. Jack seguiu a linha de visão do cachorro até alguns arbustos próximos, e lá, olhando para eles, estava uma menina de não mais de 14 anos.
Ela estava olhando diretamente para Jack nos olhos e sorrindo um sorriso perturbadoramente familiar. Lentamente ela desapareceu diante de seus olhos. Mais tarde naquela noite, enquanto a família se reunia em volta da fogueira, ouviam-se os sons distantes de uma jovem pedindo ajuda. Enquanto isso, de volta à casa, os vizinhos se assustaram ao ouvir repetidos gritos vindos da pequena residência no meio da noite, mesmo sabendo que a família estava ausente. Em outras ocasiões, quando a família estava fora da cidade, os vizinhos reclamaram de ouvir o que pareciam ser enormes bandos de pássaros grandes voando pela casa. Um vizinho até tentou telefonar para os Merles para saber se alguém estava realmente em casa. Ela ficou muito confusa quando a voz de uma jovem que ela não reconheceu atendeu. Assim que a família voltou da viagem para casa, os ataques recomeçaram, com o aparecimento irregular da forma negra em ambos os lados do duplex e vários membros da família acordando levitando no meio da noite. Mesmo o trabalho não oferecia descanso para Jack. Seus colegas de trabalho, agora bem informados sobre o que acontecia em sua casa, começaram a relatar ocorrências estranhas pelo escritório. Parecia estranho, mas eles estavam convencidos de que parecia que alguém estava dentro do rádio tentando sair. Pouco depois do acampamento, Janet decidiu deitar-se no sofá devido a uma dor de cabeça latejante. Ela acordou com a experiência agora familiar de uma força invisível tocando-a de maneira provocante. Essas mãos invisíveis pareciam subir por seu corpo até se fecharem em sua garganta. Seu aperto aumentou tanto que sua visão começou a escurecer. O cachorro Simon tentou atacar o agressor, mas passou direto por tudo que estava prejudicando sua dona. Janet afirmou que usou as técnicas de visualização religiosa que Ed Warren lhe ensinara, e surpreendentemente, isso pareceu fazer com que seu agressor recuasse lentamente. No dia seguinte, o padre McKenna voltou para o segundo exorcismo na propriedade. Enquanto o padre voltava para casa após o ritual, ele sabia no fundo que ainda não tinha conseguido ajudar a família. Janet continuou a ser atacada noite após noite, seja na cama ou sempre que estava sozinha no banheiro. Quem quer que estivesse fazendo isso parecia ter grande prazer em atacar ou aparecer para a família quando ela se sentia mais vulnerável. Uma noite, depois de outro ataque de motivação libidinosa, Janet viu o aparecimento de uma senhora idosa olhando para ela dos pés da cama. Mas pela primeira vez em anos, este foi um momento raro que não parecia ameaçador. Quem quer que fosse essa mulher, disse Janet, sentia-se em paz e como se estivesse simplesmente tentando lhe dizer algo. Mas suas palavras não fizeram barulho. A família finalmente decidiu divulgar sua história, abordando uma emissora de televisão e concordando em participar de uma entrevista em estúdio, ainda que de forma anônima. Eles esperavam que, mesmo que os telespectadores em casa não os reconhecessem, a igreja somaria 2 mais 2 e perceberia que este era os Smurls, tentando outra maneira de forçá-los a agir. Os Warren diziam repetidamente aos Smurls que, embora o padre McKenna fosse um respeitado praticante dos direitos de exorcismo, fazer com que a igreja enviasse seus padres de alto escalão teria mais sucesso em afastar as forças demoníacas que assolavam a sua casa. Mas o plano de ir a público pareceu irritar o aparente demônio. No caminho para o estúdio, Janet e Jack quase foram forçados a sair da estrada pela força invisível. Janet não dormiu a noite toda porque a cama deles tremia violentamente no hotel onde escolheram ficar. Embora a entrevista tenha corrido bem, o regresso à casa foi recebido com atividades cada vez mais violentas. Janet mais uma vez foi atacada durante a noite de forma tão violenta que ficou convencida de que o espírito estava tentando quebrar seus braços e pernas. Mas foi Jack quem testemunhou um novo nível de aparição surgindo em sua casa. Jack foi acordado durante a noite por um estranho som de respiração. Quando ele abriu os olhos, ele viu aquilo olhando para ele. Ele descreveu o que quer que fosse essa coisa como tendo 2,5 metros de altura, apoiada em 2 pernas, com uma cabeça peluda, olhos vermelhos e um focinho de porco no rosto, agitando seus dedos em forma de gancho enquanto se aproximava de Jack em sua cama. Jack gritou o mais alto que pôde, pela primeira vez conseguindo acordar Janet, mas o monstro desapareceu. No entanto, ela podia ver no estado em que seu marido se encontrava. O que quer que ele tivesse visto o havia assustado. Poucos dias depois, Janet viu a figura de um homem bigodudo com chifres de animal saindo da cabeça.
Mesmo depois de todo esse tempo, a casa encontrava novas formas de chocar e assustar a família. Eles já haviam passado do ponto de ruptura. Janet e Jack raramente dormiam agora, e a saúde dos pais de Jack estava se deteriorando rapidamente. A estranha criatura besta que Jack viu retornaria pouco tempo depois. Ele acordou uma noite e foi ao banheiro. Quando acendeu as luzes do banheiro, isso se materializou em um instante. A mesma criatura meio homem, meio animal que ele tinha visto em sua cama, só que desta vez ele começou a atacá-lo, gritando enquanto o fazia. Jack correu de volta para o seu quarto e a criatura o encurralou contra a parede. Ele fechou os olhos, rezando para que aquele não fosse o seu fim. Ao abri-los lentamente, a besta havia desaparecido. Em seguida, Janet estava deitada na cama, já tarde da manhã, quando sentiu algo agarrando sua nuca, embora estivesse deitada de costas. Enquanto lutava para se libertar, ela pôde ver claramente uma mão humana emergindo através do colchão. Após esses ataques violentos, acabou sendo uma experiência bastante inofensiva, porém muito assustadora, que elevou os Smurls a um novo nível de desespero por ajuda. Janet subiu correndo as escadas em certo momento ao ouvir sua filha Shannon gritando de terror. Ao chegar lá, encontrou a filha chorando no chão. Shannon disse que havia um homem em seu quarto mexendo nas coisas de sua caixa de brinquedos. Ela afirmou que ele já havia estado lá antes e que tinha um cheiro muito ruim. Janet perguntou à filha se o homem a havia machucado e Shannon, felizmente, disse que não, mas contou que ele apenas a encarava e a assustava muito. Um plano foi elaborado entre os Warren e a família Smurl. Eles tentaram várias vezes fazer com que a igreja levasse o caso a sério, então era hora de começarem a agir com mais seriedade. A família começou a entrar em contato com a imprensa. Mais uma vez, a iniciativa de buscar ajuda resultou em uma retribuição cruel por parte das entidades da casa. Novamente, Jack foi acariciado por uma mulher enquanto estava paralisado na cama. Desta vez, ela assumiu a forma de uma garota muito mais atraente, quase humana, disse ele. Contudo, os olhos vermelhos revelavam a verdadeira natureza daquela entidade. Os Smurls compartilharam sua história com uma repórter chamada Sandy Underwood. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Após o terror de Amityville, o país ansiava por sua próxima grande história de fantasmas, e os Smurls a proporcionou. Houve um frenesi em todo o mundo. Os jornais começaram a relatar o que acontecia na casa. Estações de TV apareciam com câmeras. Centenas de membros do público compareceram à propriedade dos Smurls. O que eles esperavam ser uma oportunidade de divulgar sua história e obter ajuda, na verdade, adicionou mais pressão aos Smurls. Tanta gente comparecia que a polícia teve que fechar a rua. Os vizinhos estavam compreensivelmente irritados com eles, pelo caos que trouxeram à sua comunidade tranquila. As crianças ficaram surpresas ao ver pessoas subindo em árvores durante a noite, olhando pelas janelas. Em determinado momento, um grupo de bruxas apareceu e perguntou se poderiam realizar rituais em sua casa, e várias pessoas pareciam estar espreitando do lado de fora, portando armas sinistras. Foi um caos absoluto. A única luz brilhante veio na forma de uma vidente chamada Betty Ann Moore. Ela veio visitar a casa e não apenas identificou a presença de 3 espíritos na casa e uma entidade mais sombria, como Lorraine havia feito meses antes, mas também forneceu informações que preenchiam algumas lacunas e explicavam alguns dos comportamentos das aparições que estavam ocorrendo. Betty Ann mencionou uma mulher mais velha chamada Abigail, inofensiva no andar de cima, em um dos quartos, e o espírito de um homem chamado Patrick, grande e bigodudo, que havia morrido ali e costumava agredir sua esposa mais jovem, Elizabeth. Ela explicou que Patrick voltou para casa um dia e encontrou Elizabeth com outro homem, resultando em violência mortal. Betty Ann sugeriu que Patrick confundiu Janet com sua esposa e Jack com seu amante, e que ele não queria passar para o outro lado por medo de punição, embora o motivo dessa punição não estivesse claro. Ela também afirmou que o terceiro espírito, uma mulher jovem e violenta, não era Elizabeth, mas uma entidade maligna que trabalhava junto ao demônio na casa para possuir um membro da família. Betty Ann explicou que essa entidade também influenciava Patrick a cometer atos violentos. Enquanto isso, durante o alvoroço midiático, os vizinhos voltaram a entrar em contato com os Smurls. Embora não reclamassem do caos do lado de fora, 6 casas próximas começaram a relatar batidas nas paredes, odores estranhos e gritos tarde da noite.
Parecia que com a consciência e o reconhecimento, as entidades estavam ganhando poder. O que eles esperavam ser sua salvação se voltou contra eles. Os Smurls não podiam sair de casa sem serem assediados pela imprensa e pelo público, mas se permanecessem dentro de casa, seriam atormentados pelas entidades internas. À medida que a imprensa continuava a divulgar a história, a percepção do público mudava. Rumores sobre um contrato para um livro e um filme começaram a circular, e muitos passaram a acreditar que tudo era uma busca por fama e dinheiro. Os Warren se tornaram a figura pública neste caso para a maioria da imprensa. Alguns sugeriram que a decisão de tornar o caso público nada tinha a ver com os odores, mas era inteiramente uma escolha dos Warren. Stephen Kaplan, um parapsicólogo com conexões com o caso Amityville, afirmou que, embora acreditasse nas experiências com as assombrações, as alegações sobre um demônio foram inseridas nas mentes deles pelos Warren, algo que ele diz que também ocorreu em Amityville. A organização CSI Cop, interessada em investigar o caso, adotou uma postura mais cética. Inicialmente, os Smurls afirmaram que sim, mas quando a equipe chegou à propriedade, foram impedidos de entrar na casa. Posteriormente, os Smurls alegaram que o CSI Cop foi uma das primeiras organizações contatadas quando buscavam ajuda, mas não foram levados a sério, algo que o CSI Cop negou, pois não tinha registro disso. Jack Smurl disse que nenhum outro investigador paranormal além dos Warren teria permissão para investigar, temendo que provocar as entidades pudesse colocar sua família em ainda mais perigo e que qualquer ajuda precisaria ser estritamente religiosa. A igreja não ignorou completamente os pedidos de ajuda da família e concordou em abençoar a casa. Contudo, um exorcismo exigia a aprovação dos superiores, e depois que os Warren se envolveram, havia um forte ceticismo sobre a gravidade da situação. Os Warren afirmaram repetidamente à imprensa que tinham evidências em vídeo e áudio dos eventos na casa. No entanto, ao serem solicitados a apresentá-los, alegaram que os haviam entregado a uma estação de TV cujo nome não se lembravam, antes de dizer que tudo foi entregue à igreja como prova. Outra teoria interessante surgiu quando relataram que Jack Smurl fez uma cirurgia no cérebro em 1983 para remover água de seu cérebro. Alguns psicólogos sugeriram que isso poderia ser a causa de algumas das experiências que ele estava tendo, e que seu medo e crença alimentavam o medo de sua família, criando uma histeria coletiva em que todos ao seu redor começaram a acreditar que também estavam experimentando eventos sobrenaturais. Os ruídos na casa poderiam ser explicados pela presença de minas subterrâneas abaixo da propriedade, e os moradores reclamavam há anos de um esgoto defeituoso que emitia odores desagradáveis para a comunidade. A resposta pode resultar de uma combinação de vários desses fatores. É possível que a família tenha realmente experimentado algo, especialmente nos primeiros dias. Entretanto, parece que o envolvimento dos Warren amplificou a aparente natureza maligna dos fenômenos em curso. A presença constante dos Warren e sua interpretação dos eventos através de uma ótica católica, culpando entidades demoníacas, talvez tenham influenciado a família a encarar os acontecimentos de maneira malévola. Outra possibilidade é que a família estivesse genuinamente assustada e se sentindo abandonada pela igreja. Então começaram a exagerar as histórias na esperança de pressionar a igreja a agir. Quando a atenção da imprensa começou a diminuir, os Warren apareceram. Eles propuseram a realização de um exorcismo em massa, com diversos grupos de oração, tanto na casa quanto em locais externos, todos concentrados em livrar a residência de sua presença maligna. Foi nesse momento que os casos de Scranton finalmente chamaram a atenção dos Warren, que assumiram a investigação dali em diante. O padre McKenna voltou para realizar um terceiro exorcismo e dias depois, amigos, familiares e representantes da igreja reuniram-se novamente na casa em uma tentativa de expurgar o mal por meio da oração. Para a família Smurls, que se sentira tão isolada durante muito tempo, esse foi um momento poderoso e emocionante. A casa deles, antes um lugar de miséria e medo, agora estava repleta de velas acesas, amigos amorosos e, mais importante, apoio. Essa abordagem pareceu ter funcionado. As semanas se passaram sem incidentes na casa da pequena família. Porém, apenas 2 semanas antes do Natal, que estava sozinho na sala de estar. Ele desligou a TV e estava prestes a ir para a cama quando viu novamente. Diante dele estava a figura negra e sem rosto, com a capa ainda flutuante,
exatamente como Janet a havia visto pela primeira vez. Desta vez, porém, algo estava diferente. Jack não conseguia explicar, mas sentiu uma forte sensação de que aquilo o chamava, tentando atraí-lo para mais perto. Jack resistiu, mas logo os eventos recomeçaram. A família passou as semanas seguintes assustada em seus quartos, enquanto as batidas nas paredes retornavam e a assombração persistia, embora não tenha atingido os mesmos níveis de antes. Posteriormente, um livro e um filme para televisão, ambos intitulados The Haunted, foram lançados sobre o caso da família Smurl. Finalmente, a família conseguiu melhorar sua situação financeira e mudou-se, deixando para trás as memórias sombrias da casa na Chase Street. Karen Smurl, a caçula das crianças na época já adulta, ainda carrega consigo as lembranças da infância, tornando-se ela mesma uma investigadora paranormal. Segundo relatos, após a saída da família e o fim do interesse midiático, a igreja finalmente realizou um exorcismo na propriedade. Desde então, os moradores que vivem lá não relataram mais atividades estranhas. Agradeço por ficar até o fim do vídeo. Não esqueça de dar um like e, se ainda não fez, inscreva-se no canal. Até a próxima.